Então, bem-vindo. Nós estamos aqui hoje com a intenção de iniciar uma série de podcasts, de conversas sobre os desafios que a indústria tem enfrentado e como que nós, né, que estamos do lado de prestação de serviço, de desenvolvimento de soluções, podemos contribuir nesses desafios, passando as barreiras que a tecnologia nos coloca, que a cultura empresarial nos coloca, que a cultura industrial nos coloca. Então, hoje, a nossa intenção aqui é ter uma conversa descontraída, um bate-papo mais enriquecedor possível sobre os desafios, sobre a Result, e apresentar a Result. Hoje eu estou aqui com o Ronaldo. O Ronaldo é CEO da Result, eu também faço parte da Result, da diretoria. E aí, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Danilo. Sou o Ronaldo Vilela, sou o CEO da Result. Eu acho muito legal a gente tá batendo um papo aqui em relação à tecnologia, o que está acontecendo no mundo em relação à chegada da IA, a chegada da tecnologia para dentro da indústria de base do Brasil, né? Que a gente vem passando por esse processo há um bom tempo. Transformação, né? Tomando um cafezinho, né? Acho que um bate-papo, um cafezinho. Bem mineiro. Cafezinho aqui em BH. E eu acho muito interessante, Danilo, essa abordagem nova em relação ao que a tecnologia pode trazer de produtividade para dentro da indústria, né? E eu vejo a Result chegando exatamente para ser um diferencial para as grandes empresas, porque Result vem de resultado. Então, a gente vem com o foco em gerar resultado através de tecnologia, através de conhecimento de chão de fábrica e através de gestão de dados. Então, assim, vejo muito oportuno a gente estar explicando para todo mundo quem é a Result, o que a gente veio fazer e com o nosso propósito e qual é a nossa ideia de melhorias em termos de processo, em termos de negócios, em termos de pessoas e tecnologia. Ótimo. Eu acho que nessa apresentação da Result vale pontuar a história que a Result tem sem ela ser a Result, né? Ou seja, as pessoas que compõem a Result hoje, né? O driver da Result hoje carrega bastante experiência, carrega muita história. Você mesmo tem 20 anos de mercado, de solução, de tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Result mesmo? Então, na verdade, 20 anos, obrigado, tá? Não tô tão bonitinho assim, não. Mas são já 26 anos aí de estrada, né? Então, 26 anos à frente de vários projetos desafiadores, vários projetos inovadores. Foram projetos, em alguns casos, projetos de escopo já definido e entregue conforme o escopo era definido, mas em muitos casos eu falo assim, eu trouxe essa minha vontade de provocar o melhor que as pessoas podem entregar. A mudança. E eu sempre busquei, dentro dos projetos onde eu era o gestor, provocar os engenheiros, o meu time, a entregar coisas melhores do que foi comprado, né? E em vários projetos a gente conseguiu inovar. E inovação, você fala inovar, né? Inovar vem de entregar algo totalmente diferente, entregar algo que a pessoa não estava esperando receber. Então, hoje, a gente, esses 26 anos de história, de trabalho, mostra que a gente fez muita coisa diferente. E esse fazer muita coisa diferente vai de encontro que é o propósito da Result, de chegar e entregar para o mercado algo que eles não estão esperando, algo que eles não encontram nas outras empresas. Então, a Result vem com esse propósito. E quem são as pessoas, né? Como é que a gente formou a Result, né? Então, eu como CEO, e aí foram vários outros parceiros que foram se encontrando até eu te chamar quando você já tinha... Não tinha intenção de estar, estava fazendo uma consultoria, né? E eu te provoquei, né? Conhecendo você, já tinha trabalhado com você em outra empresa. Conhecendo você, eu falei, e aí, Danilo, topa esse desafio, né? E aí? Eu acho que você pontuou bem essa questão da trajetória da carreira, né?
26 anos na indústria não são 26 dias, nem 2 meses, nem 2 anos. Com 26 anos, você consegue criar a estrutura que muitos processos funcionam hoje. Então, você já carrega a história da Result. Tem você com 26 anos, eu estou há uns 18 anos já dentro da indústria, entre 15 e 18 anos. O Thomas também faz parte do nosso quadro, né? Thomas Lima, bastante experiência de mercado industrial, de automação, tecnologia. Ele é pivô hoje na Result, na parte de tecnologia. Também temos o Felipe, que tem muita experiência de chão de fábrica, de montagem, de infraestrutura. E um dos nossos associados também é a MC, uma empresa já com 19 anos de mercado, muita credibilidade, muita robustez, muita solidez financeira, solidez de presença de mercado. Hoje está presente nos principais clientes, né? Vale, ArcelorMittal, CEMIG, em grandes players do mercado. Então, assim, essa composição de pessoas, ela dá uma característica singular para a Result, na minha visão. A primeira é, nós conhecemos onde nós estamos trabalhando, porque 26 anos, 15, 18, isso montou a estrutura de que muito processo funciona hoje. Eu vou dentro de grandes sites hoje aí, até coisas recentes, tecnologias recentes, eu vejo que foi eu que fiz o bloco, foi você que estava lá na concepção, é o Thomas que fez o desenvolvimento. Então, além de nós termos essa cabeça de inovação, de trazer a transformação, nós também estamos dentro da estrutura que funciona. Então, a Result tem muita experiência, tem presença de história dentro do mercado, de ter desenvolvido boa parte dessas lógicas, das soluções. E aí entra essa parte que você falou, de ter a capacidade de inovar. Só que entra aquele ponto, que a inovação só tem sentido se ela tiver resultado. Então, a cultura da Result, ela é um resultado de uma trajetória de experiência. De eu sei como fazer, eu sei o que fazer, sei onde fazer. Mas o mais importante sobre isso tudo é qual é o resultado que eu vou entregar quando fizer tudo isso, né? Então, a Result, ela nasce com esse propósito de agregar resultado. A inovação só tem sentido se tiver resultado. E por isso que o slogan da Result está até escrito ali em cima, Result, inovação que gera resultado. Então, eu corroboro com você na sua fala e entendo que se a Result nasceu com esse espírito, ela nasceu para enfrentar certos desafios. A nossa criação da empresa, a criação sua, e depois o meu convite que você me fez, você junto com o Thomas e com o Felipe no início, não foi? Depois vocês chamaram o Bruno da MC, e a MC fez parte, vocês consolidaram a empresa. Então, no meio do caminho aí, eu entrei, né, já com a coisa andando. Eu entendo que a Result, ela é uma resposta a desafios que existem no mercado, não é isso? Eu acho, Danilo, sim, o ponto principal, né, desse quebra-cabeça todo é porque a gente viu que existem vários problemas hoje não solucionáveis dentro do processo do cliente. E em todos os projetos que a gente trabalhou, você também, essa bagagem enorme que você tem aí, a gente sabe que os projetos são feitos para resolver um pedaço da cadeia. Ele não entende a cadeia como um todo. Então, quando a gente pegava um escopo determinado, escopo X lá, você trabalhava dentro daquele quadrado para entregar aquele escopo. Era obrigado a trabalhar nesse quadrado? Dentro daquele escopo. E o que isso gera resultado para a cadeia? Para o processo contínuo. Então, foram aparecendo várias possibilidades, várias oportunidades que eu falei, se a gente juntar esse quebra-cabeça todo, e eu falo, juntar essa quebra-cabeça vai de encontro com a Result, né, que a gente juntou essas 5 peças que você acabou de falar aí. Se juntar esse quebra-cabeça todo, cara, com certeza você começa a ter um valor investido retornando muito mais rápido, ou com certeza de retorno, porque você pensou na cadeia, né? Então, onde que a Result entra? Gestão de dados, e hoje dados é igual o pessoal fala muito, eu não tenho os dados. Cara, tem uma vasta, inumerados quantidade de dados hoje dentro dos processos, só que eles não são trabalhados. Ou está numa ilha, ou não sobe para um nível estratégico,
fica só no chão de fábrica, ou esses dados, e assim, e na grande maioria, o que esses dados coordenam hoje? Coordenam o processo do cliente. Então, existe um processo, existem os dados, só que esses dados não estão sendo trabalhados. Então, a Result vem trazer toda essa solução de entender a cadeia, buscar esses dados, trabalhar esses dados e retornar para o processo. Ou seja, com certeza, isso vai trazer um resultado final, né? Isso. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar nessa conversa, aproveitar esse momento, aprofundar sobre esses desafios que a indústria que você falou, né? Eu percebo isso também. Existe uma dificuldade dentro da concepção das soluções da indústria, que também é muito recente isso. A gente está passando por uma revolução tecnológica. Uma coisa é você olhar para trás e falar: a Revolução Industrial 2 foi assim, a primeira revolução foi assim. Outra coisa é você estar vivendo o turbilhão da mudança, da transformação, e tentar definir, colocar as fronteiras, o escopo dessa transformação. Sim. Então nós estamos enfrentando, hoje o mundo está passando por isso. Cada vez mais soluções tecnológicas surgindo, pipocando, pessoal, industrial, corporativo, Sim. informação, dados sendo levantados, e nós não estamos conseguindo processar tudo isso, né? Quem tem empresa sabe da dificuldade, RH, os processos internos, aí entra a parte de segurança digital, então tem muita movimentação tecnológica no mundo acontecendo. Sim. E aí a gente sabe a dificuldade que é um projeto hoje, ele ser concebido dentro da indústria, onde a estrutura do projeto considera o dado como crucial, né? Você vê assim, tem uma dificuldade numa medição de temperatura de um forno, e aí o projeto nasce com qual instrumento eu vou usar, com onde é que ele vai ficar alocado, como é que vai ser a manutenção desse projeto, mas e a parte do dado? Vamos aprofundar nisso. Como trabalhar esse dado, né? É isso que a gente está falando de quadrados, né? Eu acho assim, se dentro dessa arquitetura toda que for montada, você sempre pensar como que eu vou pegar esse dado, como eu vou retornar esse dado com o melhor aproveitamento dele, né? Você começa já a pensar o quê? Qual é o resultado que esse projeto vai trazer? Qual o retorno que esse projeto vai trazer? Então, se você trabalha o dado na concepção, no projeto conceitual, quais os dados que eu vou estar gerando aqui? Ótimo. Como que eu vou trabalhar esses dados? E hoje você tem uma gama de dados muito maior, porque antigamente você tinha os dados analógico e digital que ia para dentro de um PLC. Ótimo. Hoje você tem câmera, hoje você tem visão computacional, nuvem de pontos, dá para você fazer diversas outras maneiras. A quantidade de câmera espalhada para fazer segurança patrimonial são usados apenas para segurança patrimonial. Por que não esses dados ser capturados para começar a fazer trabalho de feedback de processo? Estrutura de processo, execução de tarefa. Então, assim, quando nasce um projeto e você, dentro do conceito do projeto, você fala, cara, eu vou gerar X dados, e esses X dados vão agregar para o meu produto tanto. Ronaldo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho, a minha visão é que se o cliente, né, quem está demandante, fizer o exercício na concepção da proposta, da RFP, vou colocar uma RFP no mercado, eu preciso de uma solução. Se nessa concepção for dedicado um momento exclusivo para dados, vamos trazer aqui a engenharia, vamos trazer aqui o processo, vamos trazer aqui a operação, manutenção. Reúne os sponsors, né, os stakeholders daquela demanda, reúne aquela demanda, fala assim, pessoal, nós temos o dado principal aqui, a temperatura. Vamos resgatar o exemplo que eu dei da temperatura. Então, a temperatura é o dado principal. Mas, pessoal, vamos pensar aqui, a partir desse dado de temperatura, quais outros dados serão levantados? E aí faz o levantamento de dados completo, faz a maturação de quais desses dados tem um alinhamento direto, linear, com o indicador corporativo. Então, mesmo que seja indicador da área ali, né? Então medir as temperaturas do forno, ele impacta em quê? No controle da qualidade do produto final. Isso é indicador claro, temperatura com qualidade daquilo que está sendo realizado. Só que além de temperatura, você tem assim, a variação da curva e o desgaste da parede do forno. Aí tem a temperatura aí, cruzar a temperatura com a mistura de qualidade que eu tinha do material que está entrando, com a umidade que eu estou tendo. Então, a partir de um único indicador, se gatilham insights terceirizados, não diretos sobre isso.
E aí você começa a coletar tudo o máximo possível que se pode extrair de uma solução dessa. E eu não me lembro de, na minha trajetória, ter visto isso, ter ouvido de que houveram reuniões baseadas em dados, baseadas em data driving. Ô Danilo, e eu te falo assim, né? Eu acho que nesse conceito, você falou de stakeholders de um projeto desse. Se a gente está falando de trabalhar com dado, quanto que a gente pode estar trabalhando o resultado? Ao invés de trabalhar somente o escopo, o que eu vou agregar dentro do resultado? E nesses stakeholders existe uma peça fundamental, que é quem vai comprar essa RF, que você falou que vai para o mercado. Essa pessoa, esse núcleo, tem que estar envolvido desde a concepção para ela entender que ela tem que comprar resultado. Hoje, a base da indústria não está pronta para comprar resultado. E sim, ela compra um escopo definido. Por isso, esses dados hoje não são trabalhados no conceito para gerar resultado. São dados gerados para entregar aquele escopo específico da temperatura. Mas se você for comprar no mercado, cara, eu tenho que fazer esse escopo e eu quero que isso influencie em X% de ganho na minha produção, em X% de redução de custo na minha produção. Cara, ele começa a comprar como resultado. Performance. E essa performance começa o quê? Começa a equalizar e trazer ideias novas para o tratamento desse dado. E isso a Result, aí eu falo assim, aí eu entro com a Result aqui, né? Cara, quantos projetos que eu peguei o projeto e olhei, cara, olha o tanto que a gente pode agregar, não só nesse escopo, mas no resultado em si que eu vou entregar lá na frente. Isso, faz a conexão do que ele está pedindo com o resultado que ele deseja. Né? Imagina se isso nascer dentro do conceitual da engenharia, porque quando chegavam os projetos para a gente executar, já estava no detalhado. Essa é a chave, Ronaldo, no conceitual da engenharia. No conceitual dessa engenharia, você envolveu gestão de dados com compra por performance. E resultado, né, direto, isso aí. Cara, você vai aumentar a sua produtividade, você vai reduzir o seu custo. Então, a gente está falando de menor investimento, CAPEX menor, OPEX menor, melhor ganho. Você que está aí nos acompanhando no LinkedIn, no Instagram, que você segue nossa rede social, esses insights que nós estamos conversando aqui, eles estão lá, tá? Nossas postagens, você vai encontrar isso aqui. Justamente essas dicas de o problema surge com visão de resultado e dado. Então acompanha a gente lá no LinkedIn e no Instagram. Eu vou pegar até um processo, Danilo. Vamos pegar aqui, a gente conversando em vários outros processos, né? Onde que a gente fez toda a nossa carreira, né? Mineração e siderurgia. Mineração e siderurgia, que eu falo que é uma das áreas mais exigentes para inovação, né? E em quais outros processos isso se encaixaria? Cara, eu acho assim, vou falar minha opinião, depois eu quero escutar a sua. Todos os processos que movimentam materiais, a gente consegue otimizar. Sim. Não só custo, como produção. Então, você melhora a produção e otimiza custo. Cara, isso a gente está falando de dinheiro na veia. Dinheiro na veia. Dinheiro na veia. Então, a gente não está vindo aqui querendo vender um produto, querendo vender um equipamento, um instrumento. A gente está querendo entregar uma solução que vai melhorar a produção do nosso cliente, cara. Resultado. Isso aí. E sabendo dos problemas que a gente já, nesses 26 anos, mais 18, a gente está falando aí de 44 anos de indústria de base, só aqui nessa mesa. Cara, quantos problemas que dava para melhorar? Sim. E aí o nosso escopo era reduzido, a gente não podia passar daquela linha, né? Então, assim, eu vejo esses processos, tanto mineração quanto siderurgia, e aí voltando, energia, manufatura, o agro, aquela oportunidade do silo lá, né? Do etanol, que a gente está falando do silo de milho, que é movimentação de chegada de milho. Cara, quantos processos que a gente consegue otimizar? Isso. É muita coisa. E como? Vamos gastar fortunas de investimento? Não.
Os dados estão lá, cara. É trabalhar esses dados. Eu enxergo assim, que a gente falou de uma problemática aqui, que é a concepção das oportunidades já nascerem já tendo o dado como um dos principais ativos, né? E aí você trouxe uma segunda abordagem que, além de trazer o dado como ativo, tem um apontamento claro do resultado nessa oportunidade, não só um escopo técnico. Não tem que suprir um gap técnico, eu tenho que suprir um gap de resultado. Sim. E aí o resultado utiliza o gap técnico como um caminho para isso. Então a tecnologia, ela não é um fim em si mesmo, não é isso que você está falando? A tecnologia é um meio de como acontecer isso tudo. O resultado que é o objetivo final, não é isso? Com certeza. Ou seja, tecnologia, né? A gente estava até conversando isso ontem, né, Danilo? Tecnologia, o avanço da tecnologia com a chegada da IA, cara, é monstruoso. A gente não sabe onde que a gente vai parar aqui daqui 5, 6 anos. Não estou falando lá de 30, 40 anos, não. Ninguém consegue abrir a porta do futuro, cara, e falar com clareza onde é que a gente vai estar daqui. O quanto a IA estava iniciando há 2 anos atrás, o que ela está entregando hoje. Isso. Então o negócio, o movimento está muito rápido. Isso. E aí eu falo assim, a gente não pode bater o martelo aqui que a tecnologia X vai trazer o resultado Y. Não. Hoje, cada solução ela vai se adequar para aquela tecnologia. Sim. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de câmera, a gente está falando de radar, scanner, GPS, radar, GPS, laser, PLC, escada. Então, assim, hoje é o que tem. Amanhã pode ter outras coisas, pode ter robôs operando. Mas o resultado permanece. O resultado é o foco. O resultado é o foco, porque vivemos atrás do capitalismo, é o dinheiro. Sim. O dinheiro movimenta as coisas. Então, não é a tecnologia que vai dar uma solução. A tecnologia, na verdade, desculpa, não é a tecnologia que vai ser a fase... Corta aí, errei. Não tem problema. Não. Pode falar. Pode voltar. Não é a tecnologia que é o motivador do investimento. É o resultado. O resultado em si é o que vai fazer com que a tecnologia se adeque para buscar esse resultado. E aí eu te faço uma pergunta, Danilo. O que você entende que a Result, nesse meio todo, entrega de diferente? Eu vou conectar o que você falou agora. Você falou que a tecnologia não é o motivador, o resultado é o motivador e a tecnologia é o meio. Sim. Nós sabemos, nessa trajetória, nós percebemos isso ao longo da nossa vida, que por que a tecnologia foi o motivador em muitas ocasiões e situações? Por usabilidade, por capacidade do corpo técnico do cliente, pela necessidade de absorver mais uma tecnologia ou não. Pensa um cliente que o business score dele é entregar minério. E aí eu trago uma tecnologia que demanda uma manutenção de profundidade naquele assunto. Então o cliente ele se encontra numa encruzilhada. Peraí, eu preciso fazer isso, mas eu tenho dificuldade de absorver essa tecnologia inteira para dentro do meu corpo técnico, né? Então, onde é que a Result entra conectando isso? Nós fizemos uma plataforma, nós temos uma plataforma hoje que é o nosso back-end de soluções. Sim. Uma plataforma que hoje é registrada no INPI, homologada, né, um software próprio. E nós fizemos a plataforma voltada para que o usuário não precise entrar em código. Ou seja, se houver no usuário motivação, se ele tiver interesse, uma mente organizada tecnicamente, todos os componentes dão um subsídio para que ele, em linguagem natural, a plataforma já foi concebida com MCP, que é o protocolo de integração com linguagens, com IaaS, né? Então, nós temos hoje a capacidade de, via LLM, desenvolver solução dentro da plataforma. Ou seja, nós criamos um ecossistema tecnológico que impacte o menor possível na vida do nosso cliente quando ele absorve isso. O ideal, qual que é? O ideal é que o máximo possível meu cliente se preocupe em fazer o que ele está no business score dele. Se o business score dele é mexer com minério, mexa com minério. Se é produzir aço, produza aço. Se é cimento, produz cimento. A tecnologia ela tem que entrar impactando o mínimo possível. E hoje nós temos capacidade no mundo, se for olhar a tecnologia mundial, existe capacidade para entregar isso. Mas as empresas que são lentas, que estão com muita história de mercado,
elas têm dificuldade em adaptar o back-end tecnológico delas para a enxurrada de tecnologia que está vindo. E a Result está nascendo a tecnologia dela no meio desse turbilhão. Então nós estamos aproveitando o máximo. Ô, Lian, eu dei uma engasgada aqui só. Pode, quando quiser. Então nós estamos aproveitando o máximo do que a tecnologia traz de facilidade para criar as interfaces, para criar o back-end, para criar a usabilidade, de forma que o impacte o mínimo possível na manutenção que vai receber aquilo, em quem vai operar aquele ecossistema. E o melhor de tudo, eu dou a capacidade do cliente desenvolver telas do jeito que ele achar melhor. Ou seja, o escopo está ali, eu vou entregar. Mas se ele quiser desenvolver, ele pode desenvolver. Ô, Danilo, e pegando essa fala sua, cara, eu acho assim, qual que é a maior dificuldade? É a tecnologia? Do jeito que você está falando aqui, né, e a gente comenta muito sobre isso, hoje a gente tem total condição de entregar tudo isso que a gente está conversando aqui. Ponto. O que o cliente tem que entender? Que a gente está facilitando a parte cultural do negócio. Porque essa mudança de cultura, de colocar mais tecnologia para a manutenção tomar conta, e vou atrapalhar o meu dia a dia, vou ter que contratar só megas engenheiros da NASA, né, para tomar conta da minha produção. Não. Exatamente. Você está colocando isso aqui, cara, que a tecnologia está facilitando para que a implantação dessa tecnologia toda seja sutil, e a manutenção da tecnologia, que é um dos maiores problemas, depois de implantado, continuar, seja sem impacto nenhum para o cliente, cara. Ou minimizado, né, ao máximo. Sem impacto nenhum para o cliente. Então, assim, eu vejo o quanto a Result vai agregar nesses processos, porque a gente está falando tecnologia, a gente está falando produção e a gente está falando de pessoas. Isso. Pessoas são os 3 pilares, tecnologia, processo e pessoas, que vai o quê? Movimentar o negócio. Isso. E se essas pessoas não entenderem que essas tecnologias vão agregar ao invés de atrapalhar, sim, a roda não anda. Mas não é só. Você falou um ponto aqui interessante, mas não é só uma questão cultural de você falar assim, né? A pessoa ela precisa entender. Ela precisa entender. Só que a ferramenta precisa transparecer isso. Ela precisa entender que a tecnologia não atrapalha ela, ajuda ela, precisa entender. Mas quando ela for usar a tecnologia, isso tem que estar explícito na interface, na usabilidade, na UX, né, que é User Interface. Ou seja, isso tem que estar claro e fácil para ela. Essa tem sido uma das preocupações da Result. Como é que eu trago facilidade no uso? Aí, olha só, eu vou trazer aqui, eu vou revelar alguns segredos nossos aqui da Result, né? Mas eu acho que vale muito a pena, porque isso mostra para os nossos clientes que o nosso foco está no resultado e na transparência. E a transparência, exatamente. Então, o que a gente pensa? A tecnologia não pode, na minha vida pessoal, me facilitar. Pensa uma pessoa de manutenção. Ele sai de casa para trabalhar na indústria, ele sai de casa mexendo no ChatGPT, conversando, tendo facilidades, fazendo lista de compra. Ele usa a tecnologia para facilitar. Sim. A tecnologia na mão dele facilita ele. Quando ele chega no trabalho, prejudica ele. Aí vem uma cultura. Não, a tecnologia é para nos facilitar. Só a cultura não é suficiente para sustentar. A tecnologia ela tem que espelhar a cultura. Ele, quando escutar e ver o que ele vê, tem que bater com o que ele escuta. Essa tem sido a nossa preocupação. Então, vou dar um exemplo simples aqui agora. Como é que a gente tem se preocupado com isso? Assim, quero desenvolver um software, uma tela num supervisório específico. Você precisa achar um profissional capacitado para aquele supervisório específico. Daquela ferramenta. Certificado naquela ferramenta. Sim. Com histórico naquela ferramenta, porque você vai entregar isso para grandes clientes. Sim. Cara, produções de milhões de dólares. Existem dificuldades internas que só no manual não são resolvidas, a experiência traz isso tudo e tal. Certeza. Então, ou seja, existe uma série de desafios hoje na tecnologia tradicional para você desenvolver algo que facilita a vida do cliente final. Sim. Então, o que nós fizemos? Não, peraí, a nossa plataforma ela tem que ter uma integração direta com o Figma. Se você pesquisar, e quem conhece hoje tecnologia
sabe do Figma. Sim. Sabe o que é o Figma? O Figma é um lugar onde só vivem profissionais que pensam na usabilidade do cliente. Ele não conhece de supervisório, não conhece de chão de fábrica, não conhece de sensor e válvula, protocolo APC, Modbus, TCP, IP. Ele não conhece nada disso. Ele só pensa na interface do usuário, diminuir os cliques, deixar mais óbvio o caminho. É como fazer um design fácil. Fácil. Ele pensa em um usuário. Eu trouxe esse mundo de pessoas para dentro do chão de fábrica. É isso aí, cara. Você pode trazer um cara que trabalha lá na Alemanha, que é um expert em user interface. Você pode trazer ele para ele desenvolver a tela, valida com o cliente conceitualmente. Essa tela aqui, o que você acha? Ela segue o caminho? Porque eu vou te falar, Ronaldo, eu sou formado em engenharia da computação. Sim. E existe uma premissa na engenharia, na computação como um todo, que é o seguinte: uma boa interface não é aquela que permite o seu usuário fazer o que você quer. É aquela que só permite ele fazer o que você quer. Sabe aquela história de um botão? Sim, um clique só. Um clique só. Você só dá um Único caminho, clique. o cara só entra naquela porta. Sim. Não tem como o Não tem usuário como entrar mudar. em vielas e aí cair num cenário onde você não Imagina pensou. isso na operação. Ou seja, você vai conduzir o cara a operar da forma correta. Pensa você chegar num ambiente, Ronaldo, que você tem 10 PLCs rodando, 50 dispositivos, 4 áreas, isso aqui liga com outro processo. Como é que você impede isso? Então, a user interface é o coração da usabilidade, da performance. Sim. É você modelar uma solução onde o usuário vai entrar onde você quer para ter o resultado que você pensou. Então, nós, na Result, trouxemos esse mundo de user interface para dentro da plataforma. Eu importo direto do Figma. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. É um dos, né? É um dos. Um dos exemplos. Eu falo assim, e aí vai de encontro, né, o Danilo, essa mudança cultural. E aí não é uma mudança cultural igual você mesmo acabou de falar. Não é a mudança cultural das pessoas, e sim de como elas estão trabalhando hoje e como a gente consegue facilitar a vida delas amanhã. Então, assim, eu vejo uma entrada da Result nesse quebra-cabeça todo aí, e o que a Result agrega, além disso tudo que você colocou, com essa plataforma maravilhosa que foi criada aí, né? E acho que nos próximos podcasts a gente vai apresentar ela, né? Vamos. E a gente fala assim, mas não é a plataforma em si que a Result só traz, né, cara? Ela é o caminho. Exatamente. Ela é o caminho. É o caminho que vai montar, vai fazer, arquitetar toda essa solução, porque tem várias outras formas de conduzir o resultado do cliente, mas a Result vai pegar os atalhos, porque ela conhece todos os dados, ela conhece de instrumentação, ela conhece de elétrica, ela conhece de tecnologia, de protocolo de comunicação. Então, sim, de hardware. Faz toda essa diferença, esse encaixe, trazendo essa base toda da Result. A gente está falando de mais de 100 anos, juntando o time todo, o cérebro da Result, 100 anos de capacidade de dar soluções para agregar para o cliente final uma produtividade ou uma redução de custo. Então pode falar que a plataforma da Result, ela nem existe quando você está desenhando o resultado ainda. O resultado não depende da tecnologia. Não depende. O resultado é o problema real e o seu business score, mais a equipe que você tem, mais o processo está inserido. E aí, Danilo, eu falo assim, eu escutei uma palestra do criador do Waze, cara, e ele me marcou. Foi sensacional a palestra do cara, que ele abre a palestra dele falando: não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo problema do seu cliente. Cara, isso foi assim, um estalo tão grande, porque vários anos vendendo e trabalhando, e a gente pensando o quanto a gente agrega com o nosso produto. Cara, não. A gente tem que resolver o problema do cliente. O problema do cliente. Para que o produto dele ganhe valor. Então, assim, cara, eu acho que esse pensamento, essa cultura que a Result está trazendo de produtividade, sim, que nada a gente vai falar assim, o que foi criado. E aí eu vou acabar de cair um paradigma. Não é um paradigma, não. Eu vou
casa de ferreiro, espeto de pau, aqui não vai acontecer mais, porque a Result criou uma plataforma interna para a condução dos seus projetos, que pode movimentar 150 milhões, 250 milhões por ano de projetos. Concomitantemente. Né? Cara, que é magnífica. Através de quê? De IA, cara. De IA. A IA hoje é a estrutura da base da Result. Nós temos hoje 7 IAs rodando internamente, fazendo o saneamento dos sistemas internos. Então, aí eu acho que vai por terra a casa de espeto ferreiro de pau, porque a casa subiu de ferro. O nosso espeto, cara, é assim, maravilhoso e do melhor aço possível. E eu digo mais, eu falo assim, tá, Danilo? Por mais que a gente está usando tecnologia internamente, culturalmente também, é outro pensamento. Porque se a gente fala de Result para os nossos clientes, a gente fala internamente. Internamente é a mesma coisa. Ou seja, o quanto a gente pode agregar para quem vem trabalhar com a gente, né? Isso. As pessoas que estão chegando, cara, eles vão ganhar junto. Vai estar todo mundo com o mesmo pensamento. Em quê? Entregar o resultado para o cliente. Se a gente entregou o resultado para o cliente, a gente vai ter o resultado. Se a gente tem o resultado, todo mundo tem o resultado. Isso. Cara, isso é muito diferente hoje do mercado que vivemos. E isso não é um slogan nosso. Não. Porque a gente está construindo a cultura baseado nisso, né? Nós temos hoje assessoria de empresa para construção de cultura, né? Estamos com a G4, com outras empresas na parte de marketing, então. E a concepção da empresa está nascendo com a cultura bem fundamentada em resultado. Não, eu vejo até nesse ponto que você tocou, né? Acho que a palestra da G4 que eu até assisti foi maravilhosa. Fiz um treinamento também espetacular e eu vejo assim o quanto isso está agregando para a gente montar a nossa cultura, o nosso time, sair com um planejamento estratégico bem feito. Eu acho que eles estão dando essa consultoria toda para a gente aí, mas principalmente trazendo uma cultura diferente para o mercado que a gente trabalha. E o que é trazer uma cultura diferente? Por exemplo, nossa empresa de marketing, a LT, não é um marketing publicidade, é a mercadologia, né? Os caras estão estudando o nosso mercado para nos apoiar e trazer o nosso diferencial para dentro da solução para o cliente. Então, é todo mundo pensando no resultado final. Alinhado, todo mundo alinhado para o resultado final. E o resultado final não é só o nosso. Isso. O resultado final é do nosso cliente, porque se o nosso cliente estiver... Se a gente estiver entregando o resultado que a gente prometeu para o nosso cliente, cara, a gente está tendo um resultado. E legal que você falou que todos os que já vieram, né, que já fazem parte da Result hoje, os colaboradores que nós já trouxemos para dentro de casa, e as empresas parceiras que nós estamos interfaceando, né, LT, G4, a cultura está tão forte que está todo mundo envolvido em resultado. Sim. A métrica de resultado está presente em todas as relações. Nos contratos que nós já temos com nossos clientes, a gente conseguiu conceber. Vieram contratos que não tinham isso. Você lembra do que aconteceu? Correto. Né? Vieram contratos que não tinham e nós mostramos para os clientes a importância de ter o resultado atrelado, porque isso faz todo mundo internamente já levantar de manhã com foco no resultado. Então, o resultado é claro nos nossos contratos, dos que nós estamos prestando serviço e soluções. Também o resultado é claro internamente. Todos os nossos colaboradores que hoje integram a Result estão cientes do resultado, das metas que tem que ser batido. Então, todas as atividades, as tasks, o nosso sistema interno de Farol, ele faz isso, né? Você não consegue colocar uma tarefa sem atribuir um indicador a essa tarefa. Então, a tarefa não gira por ela mesma, sozinha, Sim. né? Tudo tem uma predecessora e uma sucessora, tudo tem que acontecer. Vinculada à KPI. Vinculada ao quê? Ao KPI ou OKR. Vinculado a entregar o resultado. Ao KPI ou OKR. E a própria LT, que está conosco, também está atrelada a resultados. Sim. Né? Então, eu acho isso bacana porque materializa a empresa. Nós falamos aqui já de desafios da indústria, falamos da Result, apresentamos, falamos também que a Result não é só lero-lero, falamos de forma mais clara a tecnologia nossa, a cultura nossa, o nosso posicionamento focado em resultado. Né? Eu queria, antes de passar para esse próximo passo e talvez falar das soluções nossas, Smart Mind, Smart Track e tal, queria falar um pouco sobre o desafio que é no cliente de que os suprimentos do cliente, a base de compra, consiga espelhar a necessidade real de quem está lá na área vivendo. Né? Então, aí, Danilo, vai muito de encontro com o que eu falei no iníos. Os stakeholders envolvidos na engenharia conceitual
uma cadeira tem que ser de suprimentos. Porque É. ele tem que Ótimo. entender que ele vai ter que começar a comprar focando em resultado. Uma cadeira tem que ser dos suprimentos. Uma cadeira desses stakeholders para o conceito que você falou lá, a engenharia conceitual nascendo pensando nos dados. Se ela nasce pensando nos dados, é porque os dados vão ter que gerar resultado. Se ela tem que gerar resultado, você tem que comprar como Os resultado. suprimentos tem que estar envolvido. Ele tem que ver. Ele tem que comprar com o ter resultado. clareza do resultado. Ele não tem que só comprar o escopo by the book, chegou, compra escopo. Não, ele tem que pensar uma forma diferente de começar a comprar. Isso movimenta toda a arquitetura e você começa a pensar, pô, lá na frente o resultado está acontecendo porque eu fiz o conceito de dados com resultado. Obviamente, as folhas de dados, isso vai existir. Sempre Claro, vai existir, porque é isso que engenharia. baliza. É isso que baliza a engenharia tradicional, que é que sustenta, né, a coisa toda. Com certeza. Ela vai existir. Agora, esse plus de você ter clareza do resultado... Mas eu falo assim, de folha de dados, aí vamos assim, a partir do momento que você fixa uma folha de dados, até para equalizar, vamos falar de equalização, você fixa uma folha de dados, todo mundo, ou seja, pedir laranja, vai entregar laranja, né? Você já fixou uma... Agora, na hora que você fala assim, eu tenho um problema, o meu problema é esse, cada um vai dar uma solução diferente. E na hora que cada um dá uma solução diferente, vem qual solução que eu tenho que comprar, né? Porque cada um ofereceu banana, pera, maçã, todo mundo ofereceu um tipo de fruta. Agora, qual a fruta que vai me trazer resultado? Se você vincular a solução ao resultado, você consegue comprar. Porque ninguém vai querer te oferecer algo que não vai dar resultado. Isso. Entendeu? Então, essa é a diferença. A diferença do conceito em resultado é você fazer uma compra atrelada ao resultado que vai entregar. Sim, e eu acredito também que se tentar nivelar o resultado, é como se nós estivéssemos falando que todas as empresas têm a mesma capacidade de entregar resultado. E não tem. A Result, ela se diferencia nisso tudo. Não, com certeza. Eu acho assim, você vai filtrar, né? Não estou falando assim que tem que acabar o escopo tradicional, não é isso não, tá, Danilo? Não é todas as compras tem que ser assim, mas as compras que são disruptivas, né? Não, tem que nascer com resultado. Você gosta dessa palavra disruptiva, tem que né, nascer com resultado. Então, assim, ela tem a compra disruptiva que vai fazer a diferença, ela tem que estar vinculada ao resultado. E assim, e o pagamento, imagina se você colocar o pagamento atrelado ao resultado. Cara, se der X, eu te pago X. Porque eu estou ganhando, você está ganhando. Que é a mesma forma, que é a cultura que a gente está implantando na Result hoje. Cara, se a gente conseguir um resultado X, todos os nossos colaboradores vão ganhar X também. Independente então, assim, da posição dele. E isso é o negócio de todo mundo, é o ganha-ganha, é todo mundo crescer junto. Sim. Então, é você fazer o seu cliente crescer, o seu cliente fazer você crescer, você levando o seu time junto. Então, faz uma cadeia de gente vencedora. Assim, o que é a mudança de cultura que eu vejo? O Brasil hoje não está pronto para essa cultura. Eu acho que o Brasil hoje é uma quebra de paradigma. Aí sim é paradigma. Quebrar esse paradigma dentro do Brasil hoje. Agora, lá fora, existe isso hoje? Cara, até brinquei numa reunião essa semana, né? A gente não tem limite geográfico. Né? O limite geográfico nosso é a atmosfera, né? Até então. Mas lá fora, como é feito de alguma forma, dá para a gente imitar alguém? Ou a gente vai ser um primeiro processo de performance? Eu acho que não. Você pode ir lá fora que eu tenho certeza que existe ganhos por performance. Não, entendeu? E eu acho também que isso muito vem do perfil que a empresa se enquadra. Se você pensar assim, se a gente pensar a cadeia de suprimentos na área de commodity, eu tenho que reabastecer os insumos do meu processo produtivo. Aí não tem muita escolha. Aí é commodity. Aí é commodity. Aí tá não... joia? Agora, outra coisa, você fala assim, ó, eu tenho um problema. Se você tem um problema, muito mais do que uma folha de dados, se precisa de um parceiro estratégico. Com certeza. Para ele te ajudar a solucionar o problema. Isso aí, cara. Então, para um parceiro estratégico, a folha de dados não é suficiente, né? A gente tem que avançar mais, você tem que ir mais além, os suprimentos têm que ter capacidade de entender o resultado do problema e abraçar junto com quem sofre
com quem sofre a Ô, Danilo, compra da vai solução. muito de encontro, assim, cara. Eu acho muito legal isso. De a gente querer desafios, né? Então, beleza, não estou abrindo mão das ETs, não. Acho que tem que. Tem que ter isso mesmo. Pode chamar a Risult que a gente vai apresentar nossa proposta sem Com problema nenhum. diferencial sempre. E o Você pode ponto chamar, cara, se você tem um desafio na área que ninguém conseguiu desmembrar, pensar algo diferente, consulta. Leva a gente para pensar junto com você, Isso. que eu tenho certeza que a gente sai de lá com uma ideia que vai, sim, não solucionar como um todo, mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar aquele problema. No mínimo, expandir os horizontes de solução. Com certeza. E eu digo mais, que você falou, cara, se você tem um ET e pôs no mercado, se você convidou a Risult para, você vai ter algo diferente na proposta. Vai ter. Você pode ter certeza. E não é só na proposta, não. É na execução. A resultado. execução, porque a gente vai focar no teu resultado. A gente não vai focar em entregar aquele escopo. E quando eu falo execução aqui, Ronaldo, tem que lembrar. Só nessa mesa aqui, nós dois, temos mais de 850 milhões em contratos gerenciados. Um pouco mais. Ou seja, não, é quase R$1 bilhão em contratos gerenciados. Eu falo assim, vem a MC, o Felipe Crollen, o Thomas. Cara, a estrutura é muito grande, conhece muito de projeto. Não é aventureiro. Não é, a gente não está falando aqui, são 2 meninos querendo deslumbrar um sonho. A gente está falando de uma bagagem, de um chão de fábrica, de muito projeto entregue. Entendeu? Com resultado. Pô, eu falo assim, a gente fala hoje da estrutura que a MC tem hoje, é monstruosa. A gente está conseguindo lá hoje entregar, fazer 400 metros quadrados de paralelismo de entrega de eletrocentro, cara. Simultâneo. E a MC hoje com a estrutura, 2 fábricas em contagem, uma de painéis, média e baixa tensão, e uma fábrica de eletrocentro, cara. Então, assim, eu falo que o grupo hoje, Danilo, ele conversa do 230 kV, né? Lá da alta tensão ao algoritmo da IA, cara. Então, assim, qualquer tipo de problema que envolve elétrica, instrumentação, automação e processo, montagem de infraestrutura, a gente consegue dar uma solução. Consegue entregar a solução. Então, o diferencial está aí, nessa bagagem toda, nesse avanço tecnológico que a gente vai estar apresentando essa plataforma, mas eu já te falo, essa plataforma é algo extraordinário, e digo mais, cara, convide a Risult para apresentar uma proposta dentro de qualquer especificação que você tiver, você vai ver a diferença. Tenho certeza que a gente vai te surpreender. Então, acho que, Ronaldo, a conversa foi muito boa. Abordamos bastante pontos importantes aqui do mercado, processo de compra, das dificuldades, os desafios que a indústria tem que enfrentar cotidianamente na proposta de soluções, né? Desde a compra, na execução, o data driving das oportunidades, e apresentamos a Risult. Acho que foi uma conversa muito boa. Então, assim, eu queria te agradecer, né, por esse momento, de ter contribuído. Acho que tem muita pepita rica nessa conversa nossa, né? Ô Danilo, eu acho assim, né, não acaba aqui. Eu acho importante isso aí, né, vamos bater mais papo sobre isso. Acabou que o tempo foi curto, não deu nem tempo da gente falar sobre os produtos da Risult. Vamos pro próximo episódio, vamos estar falando, sim. E, cara, eu acho que chegamos. Encerra o raciocínio numa frase de efeito, encerra pra gente poder... Cara, eu vou falar o slogan da Risult. A Risult... Tá lá em cima. Inovação que gera resultado. Então, a empresa que veio trazer inovação para impactar no resultado. Ótimo. É isso aí, cara. Ótimo. Se eu tiver que colocar também esse slogan, esse fechamento, eu acho que essa frase aí, ela também representa o que a gente discutiu. Ó. Com certeza. A Risult é uma arquitetura estratégica. Né? As peças se encaixam. Isso. E a gente é uma arquitetura estratégica para o cliente poder usufruir da experiência, da tecnologia, da visão de resultado, dos produtos que nós temos,
O episódio 2 ele vai abordar sobre isso, né? A ideia é essa. A ideia é essa e eu acho assim, vocês não percam o próximo episódio, cara. Vai ser sensacional. Muito bom. Obrigado a todo mundo pela presença, obrigado pela quem está nos acompanhando aí no LinkedIn, no Instagram. Não perca a oportunidade de seguir no LinkedIn, de nos seguir no Instagram. Temos postagens lá cotidianas, várias postagens cotidianas, e elas sempre vão abordar nessa ótica, nesse tom, de que o resultado é o que fundamenta, né, as iniciativas, o resultado que fundamenta o investimento em tecnologia. A Result tem uma visão clara sobre isso. Então nos acompanha lá, tem insights, provoca discussão, tá? Então vai ser um prazer seguir essa jornada junto com você.